Ninguém sabe isso aí, a diferença do eletrocardiograma e o eletrocardiógrafo? Professor, eu acho que o eletrocardiograma é o exame, né? E o eletrocardiografo é o aparelho. Eu- Exatamente. Porque muita pessoa fala diferente, né? Ah, eu vou fazer um eletrocardiógrafo, né? Não é. Você vai fazer um eletrocardiograma, né? Um registro, né? Então, o eletrocardiógrafo é o equipamento que efetua o registro, né? Que faz o registro gráfico do ECG, né? Do eletrocardiograma do paciente. E o eletrocardiograma é a escrita, né? A escrita propriamente dita do ECG, né? Plotada num papel, né? Num papel quadriculado, né? Que tem lá suas funções definidas de acordo com a MAI, né? Então, vamos lá. Então, um dos, um dos sinal mais conhecido do eletrocardiograma é essa onda aí, né? Então, isso aí é chamado complexo QRS, né? Ou o nosso ECG, né? O traçado do ECG. Né? Nós vamos falar mais na frente aí sobre esse sinal, né? Porque esse sinal aí, ele diz várias coisas do paciente, né? Várias coisas do referente ao coração do paciente, tá? Mais na frente a gente vamos falar disso aí. Só que isso aqui também é uma coisa mais voltada para quem tem que saber isso mesmo, afinco, é o técnico de enfermagem, a enfermeira, o médico, né? E principalmente o cardiologista, tá? O técnico, o que ele tem que ter é um conhecimento básico dessa forma de onda, né? Como ela aparece, tá? Porque a nossa função dentro do hospital é o quê? Que o equipamento faça o registro, tá? Agora, se ele registra de forma diferente, aí é o nosso problema, tá? Agora, se ele registra e aparece algumas patologias, aí é problema do médico, né? O médico que tem que verificar qual a patologia, tá? Então, a nossa função aqui é só verificar se o equipamento está registrando e se o registro é fidedigno, né? A gente faz uma análise com um simulador de paciente, tá? Então, vamos lá. Então, nós temos aí, ó, o eletrocardiógrafo, né? Que é basicamente aí um equipamento, né? Então, esse equipamento, ele pode ser um equipamento portátil, pode ser um equipamento mais rígido, né? Vamos falar assim, mais complexo, né? Um equipamento que fica com um carrinho para levar nos leitos, na UTI, centro cirúrgico, né? E tem outros também que é via computador, né? É um módulo conectado ao computador para poder fazer a, a leitura dos traçados do paciente e isso enviar para de uma central de que tem uns médicos que faz as leituras, né? Então você manda para uma central de leitura de exame, tá? Então existe basicamente esses três tipos de equipamento principais aqui, vamos falar, né? É o mais usual, tá? Então, um dos métodos de medir a frequência cardíaca, né? O método mais básico aí é você colocar a mão lá no pulso do paciente, né? E sentir o pulso do paciente, né? Então você vai sentir o batimento cardíaco através do pulso do paciente, né? Então isso aí você tem que ter uma sensibilidade boa, porque senão você não consegue captar. E também tem que saber aonde está a artéria do paciente para poder fazer as medições, tá? E o nosso equipamento ele vai fazer isso automaticamente para a gente, tá certo? O outro modelo de eletrocardiograma, né, é o polar, né? O polar é uma cinta que você coloca no tórax, né? Então ele tem uns eletrodos, né? E esse eletrodo ele faz a captação, né, do ECG durante uma atividade física, né? E manda para esse reloginho que é o captador o receptor do captador que está na cinta, né? Essa cinta vai no tórax do paciente e manda para esse reloginho que vai no pulso do paciente, né? Então aí ele consegue fazer a monitorização dos batimentos cardíacos, né? A frequência, né? E os batimentos, a frequência do batimento cardíaco, né? Mostrando também os níveis, dependendo do tipo de equipamento, ele vai mostrar o nível de alarme, né?
máximo e mínimo de esforço que você está executando durante uma atividade física. Geralmente quem usa isso aí são os atletas, corredor, pessoal que faz ciclismo, né? Então eles usam essa cinta. E um outro exame também que é também conhecido, provavelmente vocês já fizeram, ou se não fizeram, um dia vão fazer, é o teste de esforço, né? Que é um eletrocardiograma mais complexo, né? Que ele vai medir a sua atividade física, né? Colocando o coração numa situação de estresse, né? Então você vai ter que fazer uma atividade física, né? Nesse caso aí o paciente está numa bicicleta, né? Mas hoje em dia essa bicicleta é quase em desuso, né? Usa mais a esteira, né? Então você vai fazer, geralmente o pessoal fala assim, vou fazer o teste de esteira, né? Mas a ergometria que a gente fala, né? Então vai fazer um teste ergométrico, né? Então vai te colocar numa prova de esforço, né? Então você vai ter uma escala, né, para você fazer um protocolo que você tem que fazer correr nessa esteira durante alguns minutos ali, geralmente depende das suas condições físicas, né? Então você vai começar aí de caminhando até um nível de uma média aí de 17, 20, dependendo do atleta, né? 25 km por hora na esteira, né? Então isso aí você vai medir o seu coração em estresse. Aí o médico vai avaliar o sinal do eletrocardiograma e fazer a avaliação, tá certo? Então, esse os eletrocardiograma básico que nós temos, tá? Como é que é o ciclo cardíaco, né? O ciclo cardíaco também aqui não vou mostrar para vocês muito afinco, porque isso aqui também é responsabilidade mais do técnico de enfermagem, básico também, o técnico de enfermagem não tem obrigação de saber isso aí afinco, né? Mas é só para fins de conhecimento que existe isso e para vocês também terem uma noção, quando vê uma onda dessa, vocês saberem, pelo menos, saber pelo menos o que está acontecendo. Não sei se a professora Tatiana não sei se é a Tatiana que está com vocês fazendo a fisiologia com a Tatiana ainda, vocês já fizeram ou não? Não, a gente ainda não viu essa componente, não. Ainda vai ter, né? Esse Isso. semestre ainda ou não? Acho que é o terceiro semestre. No terceiro, né? Pois é. Então, lá no terceiro, a professora Tatiana, né? Ou outra professora que for ministrar aula de fisiologia lá e anatomia para vocês, vai falar mais isso aqui afinco. Então, eu só estou mostrando para vocês aqui porque faz parte só para dar uma introdução para a gente chegar no que eu quero aqui, que é a nossa parte é a parte mais técnica. Então, eu deixo essa teoria mais para os outros professores, tá? Mas aqui é o seguinte, o ciclo cardíaco, né, ele se resume nessas formas de onda, né? Aqui eu tenho o volume, né, o volume do meu coração, né? Então o coração ele tem um volume que ele vai aí dependendo da câmara que ele está atuando, né? Nesse caso aqui o volume ventricular, então dentro do ventrículo eu tenho essa pressão aqui de 50 a 130 milímetros, um volume de ml, tá? O volume que está em ml, tá? De 50 a 130 milímetros de sangue, né? E eu tenho uma pressão aórtica aqui, né? A pressão eu estou falando aqui na parte mais vamos falar aqui nomenclatura usual do jargão médico, né? Mas isso aqui depois a professora que for dar aula para vocês lá de anatomia e fisiologia vai falar isso aqui, explicar, mostrar para vocês mais perfeitamente, tá? Então, o que interessa para vocês aqui é o seguinte, tá? Deixa eu só anotar o nome aqui. O que interessa para vocês aqui é o seguinte, tá? Você tem aqui um volume de sangue que vai no coração, tá? Que se chama volume ventricular, tá? Você tem aqui uma pressão, né? Essa pressão aqui é uma pressão ventricular também. Essa pressão é dentro da câmara, né, do meu ventrículo, né? E eu tenho uma pressão aórtica que também não vamos entrar em detalhe dela agora, porque não é nosso interesse, não é interessante agora para a gente, tá? E eu tenho aqui vários ciclos, né? Que também vai ser usado lá na frente, quando a gente estiver falando de monitorização de pressão não invasiva, né?
que é o chamado, né, que muita gente vai num posto, né, e fala assim, ô doutor, tirei minha pressão, né? Quer dizer, não existe esse negócio de tirar pressão, né? Você vai fazer uma aferição da pressão, tá? Então, aí a pressão, nós temos a pressão sistólica, né? E a pressão diastólica, né? Então, a sistólica e a diastólica são as pressões que o aparelho de PNI faz a medição, né? Então ele mede a pressão alta e a pressão baixa, né? Então a pressão sistólica é a pressão alta. Então, se você observar o gráfico aqui, ó, a sistólica eu tenho aqui uma alta da pressão. Observando já os gráficos aí é bem simples de verificar, né? E a pressão diastólica já é a pressão baixa. Se eu observar a pressão em milímetros de mercúrio aqui, né? Eu tenho aqui, ó, zero, né? E uma pequena pressãozinha aqui, mas não chega nem a 20 milímetros de mercúrio, né? Então aqui é todo zero. Então esse período todinho aqui é pressão diastólica. Então a diástole, né, é uma pressão baixa e a sistólica é pressão alta. Então quando você mede a pressão lá e fala tá 12 por 8, é, 15 por 15 por 10, né? Então você está medindo a pressão alta, né? Sempre a alta vai ser a sístole, né? E a baixa vai ser a diástole, tá? E o pessoal fala média dele, né? Você tem os dois, né? Soma os dois, divide por dois, vai dar a média da pressão, tá certo? Mas basicamente é isso aqui, tá? Mais na frente, quando você estiver trabalhando lá com o ventilador, vocês vão ver essas curvas mais afinco, né? Porque ela vai estar sempre vinculada à ventilação mecânica. Então, o princípio de registro de do eletrocardiográfico, né? Então, o eletrocardiográfico é como que é registrado o sinal, né, do batimento cardíaco do paciente, tá? Então, a gente voltando aqui lá para os princípios químicos, né, físico-químico das células, né? Então, nós temos aí em torno de uma célula, né, conduzindo, né, o pA, que é a pressão, né? Quem está falando aqui? Deixa eu ver aqui. Então, eu tenho lá na célula cardíaca, eu tenho o quê? Eu tenho do meu músculo cardíaco, eu tenho as células cardíacas, né? Que essas células cardíacas estão lá alinhadas em positivos e negativos, né? Então, quer dizer, quando há uma mudança dessa polarização, eu tenho um ritmo cardíaco ou eu tenho uma atividade elétrica do coração, tá? Então, eu tenho aí um fluxo dessa corrente que vai pelos tecidos e cria um gradiente de voltagem, que nós chamamos aí de DDP, né? A diferença de potencial, tá? Já chegou atrasado mesmo, Moisés. Estou acompanhando aqui. Mas é isso mesmo. Mas comecei agora, tá? Tranquilo. Depois eu vou deixar essa aula gravada aí para vocês, tá? Então, esses gradientes de voltagem, né, pode ser registrado por eletrodos, né, eletrodos extracelulares, porque eu estou medindo uma célula cardíaca, né, uma célula que está, eu pego um pedaço do músculo cardíaco, né, o pedaço do coração lá e vou medir isso aí através de uns eletrodos extracelulares, para poder conseguir medir essas variações da minha tensão, né, minha DDP, tá? Então, o que acontece? Eu tenho aí uma corrente de despolarização, né, de uma fibra cardíaca. E aqui eu tenho um registrador, né, gráfico, né, dessa diferença. Então, o que acontece? Eu tenho dois eletrodos, tá? Isso nós estou mostrando aqui a nível celular, tá? Para depois a gente chegar numa coisa mais macro, tá? Então, aqui eu tenho dois eletrodos colocados numa célula cardíaca, né? Então, quando eu tenho uma movimentação, né, dessa despolarização das minhas células cardíacas, né, de positiva para negativa ou de negativa para positiva, eu tenho um registro gráfico. Eu tenho uma despolarização ou eu tenho uma polarização, tá? Então, quando há uma diferença desses potenciais elétricos aqui, há um registro gráfico no eletrocardiograma, tá? Então, a gente pode fazer o registro de uma fibra cardíaca, né, individualmente, né?
só colocando 2 eletrodos, tá? Colocando 2 eletrodos a um ponto, né, distante da minha fibra cardíaca, tá? Então eu tenho aí, ó, o eletrocardiograma registra essa diferença, né, entre esses 2 eletrodos, que é representada por um vetor, né? Então eu não vou entrar em detalhe também dos vetores de polarização, despolarização, porque também é uma coisa que a gente, na nossa área técnica aqui, a gente não, vocês não é interessante para a gente, tá? Não tem nada a ver com a nossa função, tá? É só para mostrar aqui para vocês essa parte. Não vou entrar em detalhes dos vetores, vou deixar para o professor de fisiologia falar, que lá ele vai falar essa parte aí. Para nós interessa aqui é que vocês têm que saber o que é um eletrodo, né, e como faz essa captação. Fala, Moisés. Professor, sobre esse termo aí, voltagem, ele é correto, visto que volts é a unidade de medida? Não seria mais correto expressar tensão? Tanto faz, isso aqui não tem problema não, né? É porque isso aqui a gente pegou do jargão do pessoal da cardiologia, né? Eles falam voltagem, né? Quando a Ah, gente que vem legal. quando a gente vem para nossa área, que é a área técnica, né? A gente fala tensão, né? Então, quando a gente fala tensão, já sabe que é uma diferença de potencial, né? Aí o pessoal da cardiologia lá fala voltagem. Ah, o paciente está com alta voltagem, está com baixa voltagem. Eles falam assim, né? Se eu falar para eles, não, isso aí é uma DDP, né? O cara vai ficar doido, o cardiologista, tá? Então, você vai ver muitos cardiologistas falar isso aí, ó, o paciente tem uma baixa voltagem, o eletrocardiograma está com uma baixa voltagem, está com alta voltagem. Eles vão falar isso, tá? Então, é lá do jargão da cardiologia, tá? Então, o que é um vetor, tá? Igual eu falei, vou deixar mais isso aqui lá para o pessoal da fisiologia para falar para vocês, porque isso aqui entra numa coisa mais voltada para o princípio vetorial do coração. Então, isso aí, para a gente, não tem tanta relevância, tá? Mas é só para mostrar aqui que o vetor é uma seta que aponta, né, para a direção do potencial elétrico gerado pelo fluxo de íons, né, que aponta da seta é voltada para a direção positiva, tá? Então, isso aqui só vai indicar para nós quem é que está mais positivo, quem é que está. Ou se o sinal vai ser positivo, se o sinal vai ser negativo. Como no eletrocardiograma a gente tem uns padrões já, né? O eletrocardiograma ele tem um padrão. Tá? Para qualquer paciente ele tem um padrão. É igual eu mostrei para vocês aqui, ó, esse traçado aqui, né? A gente chama traçado de ECG, tá? Esse traçado aqui é um padrão. O padrão de ECG é esse aqui, tá? O que tiver fora disso aqui é alguma patologia do paciente, tá? Mas para todos nós, inclusive os animais, é esse padrão, tá? Muda alguma coisa porque dependendo da posição, da patologia do paciente, se o paciente tem doença de Chagas, se o paciente tem arritmia, se o paciente tem suficiência, então aí vai mudar essas características do traçado. Mas, basicamente, o traçado de ECG padrão é esse aí, tá? Fala, Moisés. Professor, nós sabemos que os indivíduos podem ter variações anatômicas, né? Que não Exato. causam prejuízo à fisiologia do corpo. Essas variações anatômicas podem causar algum, alguma diferença nesse padrão do eletrocardiógrafo? Pode, dependendo do tamanho da variada, como é que fala, da anatomia do coração, né? Ou então da patologia do que o paciente tem, ele pode sofrer algumas alterações. Mas tem alguns pacientes que essas alterações já, vamos falar assim, o cara já incorpora ela desde pequeno, né? Vamos falar assim, se um paciente tem vamos falar assim, uma câmara menor do que a outra, né? Isso você consegue visualizar através de um ultrassom, né? Ou então através de uma tomografia, você verifica que ele tem uma câmara menor, então ele tem um fator de ejeção de sangue maior ou menor, né? Ou então tem uma alta pressão, então ele vai trabalhar sempre com alta pressão. E o corpo, né, com o tempo, né, ele acostuma, né? Quer dizer, se ele nasceu com essa doença, já com essa patologia, né? Então o corpo vai se organizando, todos os órgãos vão se adaptando a essa patologia, vamos falar assim,
anatômica dele já defeituosa. Então, para ele, o ECG vai estar com um traçado diferente, mas para ele vai estar normal, tá? Acontece muito assim, tá? E respondi a sua pergunta aí? Sim, é que eu tenho uns livros de anatomia aqui, né? E às vezes eu gosto de ler sobre o assunto e eu vi sobre essas variações anatômicas. Aí quando o senhor está falando aí do eletrocardiógrafo, né, desse padrão, que deve ser para todos os indivíduos, eu pensei nelas. Exato. Igual eu estou te falando, você pode até olhar na literatura que você está vendo aí que se o paciente isso aí já é vamos falar, ele nasceu com essa defeito anatômico, né? Então, os outros órgãos vão se adaptando a esse defeito, né? E vão funcionando normal, porque o corpo humano, ele é o seguinte, ele é um sistema, né? Né, à toa que a gente fala que vários sistemas, sistema cardíaco, sistema ventilatório, sistema circulatório, sistema respiratório, são sistemas, né? E os sistemas, eles se adaptam aos fatores, né? Então, quer dizer, se meu coração está batendo aí a 80 batimentos por minuto, né? Se eu começo a correr, ele todos os órgãos vão se adaptar, porque você começou a jogar uma adrenalina na corrente sanguínea, né? E todos os órgãos ficam em alerta. Então, quer dizer, tá mandando um sinal e falando, ó, pessoal, todo mundo aí fica de alerta, porque agora o pulmão vai oxigenar mais, então o coração vai bombear mais, o rins vai ter que filtrar mais rápido, né? E aí todos os órgãos começam a trabalhar mais rápido, entendeu? Né? Aí eu vou te dar um outro exemplo. Se você vai para vamos falar aqui, um, um país que quer gelado, né? Então você chega lá, o que acontece? Você tem que todos os sistemas têm que se comunicar e falar, ó, nós estamos agora numa outra situação de estresse aqui, só que o estresse é o contrário, né? Eu tenho que diminuir o meu batimento cardíaco aqui para melhorar para melhorar a condição respiratória, porque se eu, né, trabalhar muito forte aqui, eu posso dar uma complicação, porque o ambiente lá fora tá muito frio em relação à temperatura corporal, né? Então, quer dizer, todos os órgãos, todos os sistemas se comunicam para poder adaptar, tá? Se você está num lugar que está muito quente, é a mesma coisa, né? O corpo, todo o sistema começa a se comunicar e fala, ó, nós estamos em outra situação de estresse totalmente diferente, agora nós estamos em calor. Aí o que começa, né? Então você já começa a transpirar, porque a transpiração é o sistema falando, ó, nós temos que refrigerar seu corpo, né? A sua respiração não está conseguindo, então joga água para fora aí para refrigerar o corpo, né? Então é assim que funciona. Então o corpo humano é um sistema em plena mutação. Então, dependendo da situação externa ou interna, né? Se você tiver uma infecção, se você comeu alguma coisa, né? Até em beber água, você já dá uma alteração no sistema, né? Porque você bebe uma água gelada, a água gelada, para poder ser metabolizada, ela tem que aquecer, né? Porque dentro do seu corpo não tem nada gelado, né? Tudo é quente, né? Então, para você matar a sede, né, na verdade, você não pode beber água gelada, você tem que beber água a 35 graus, né, para matar a sede, porque aí você já entra com a água na temperatura corporal, na temperatura que começa a fazer o metabolismo, certo? Então, é igual eu falo, é todo um sistema, né? Correto? Correto, faz todo sentido. Nunca mais vou beber água gelada demais. Não, você bebe água, demora a você refrigerar, né? Aí, quando a água que você bebeu gelada, ela aquecer dentro do seu organismo, que ela começa a fazer efeito. Pode fazer esse teste aí, né? Eu já fiz esse teste aí, me falaram isso aí, eu falei, não, mentira, pô. Como é que eu vou beber eu tô com sede e vou beber água quente, né? Mas realmente, se você tá com sede, você bebe uma água com a temperatura mais morna, você vai ver que você mata a sede mais rápido do que água gelada, né? Porque água gelada, você bebe água gelada, o seu corpo vai ter que trabalhar para poder aquecer aquela água que você bebeu no estômago ali, né? Para depois começar a metabolizar ela, tá? Então é assim que funciona. Então, vamos lá, né? Então, para você fazer a captação do ECG, né? A gente tem o nosso famoso eletrodo, né?
Então, esse eletrodo aí, quando a gente fala em eletrodo, quem não é da área técnica nem é da área médica, né, vai pensar que é aquele eletrodo de soldar, né? Então, quando a gente fala eletrodo, pensa que é aquela vareta para fazer solda, né? Solda elétrica, né? Mas não é. Eletrodo depois eu vou mandar para você, tem um material específico dos eletrodos, tá? Que o eletrodo, dependendo do material do eletrodo, ele é um bom condutor de eletricidade ou não, né? A mesma coisa do fio para transmissão de comunicação, para transmissão de energia. Então, tem que ter um bom material para condução de eletricidade. E os eletrodos dentro da área médica também tem isso. E, geralmente, os eletrodos dentro da área médica é usado como um eletrodo de cobre ou cloreto de cobre. Ou então é um cloreto de cobre banhado a ouro, né, para melhorar a condução elétrica, tá? Então, vamos lá. Então, aí eu tenho aqui a despolarização, né, que eu já tinha falado para você, né, quando as células estão trabalhando, a célula as fibras do coração estão trabalhando, né, elas ficam em polarização e despolarização, né? Então, nós temos aí, né, o pessoal da química que vai gostar, né, o nosso coração aí, ele tem o quê? Né, o Na, todo mundo sabe o que é o Na, né? Que é o proibido para vocês fazerem, todo mundo faz, né? Sabem o que é o É um Na? cátion. Oi? É um cátion, né? Não, o Na é sódio, rapaz. É lá da Sim. química. Aham. Mas eu tô falando da polarização dele. Da polarização, exatamente. Então, eu tenho, a gente chama, dentro do pessoal da cardiologia, chama bomba de sódio, né? Bomba de sódio e bomba de potássio, né? Então, essas bombas aí, o que acontece? São as células que elas vão despolarizando, tá? Então, dependendo da condução, da condução elétrica, né, dos íons, né? Ela pode ficar positiva ou ficar negativa, né? Então, eu tenho aí a despolarização, né? Que ele sai do positivo para o negativo, né? E tenho quando ela faz essa inversão também, do negativo para o positivo. Se chama despolarização, tá? Então, e eu tenho aí um sentido de corrente que sempre vai ser aí do negativo para o positivo, tá? Então, aí eu tenho aí o sentido do meu vetor, né, que eu falei anteriormente, né, sempre negativo para o positivo, né? E do meu eletrodo aí, o meu eletrodo de captação, né? Então, eu tenho uma deflexão desse registro, né? Então, quando eu tenho essa deflexão do negativo para o positivo, né? Ele vai me gerar uma forma de onda, né? Positiva, tá? Então, eu tenho uma despolarização. Então, ele sai lá do negativo, vai lá no mais e volta, tá? E também eu tenho, né? A despolarização, né? E a repolarização. O que é a repolarização, né? Já são a minha bomba de potássio, né? Que é o meu potássio, né? Com meus íons de potássio, tá? Então ele sai aí do positivo para o negativo, né? Então eu tenho uma célula lá que está polarizada, eletricamente polarizada positivamente aí, né? Então ela sai para o negativo, né? Então aí eu tenho o meu sentido da corrente inverso, né? Ele saiu do positivo para o negativo, então eu tenho aí o meu eletrodo, né? Que ele vai sair do positivo para o negativo, tá? Então eu tenho uma deflexão, né? Lá no registro do meu equipamento, né? Negativa, tá? É só para vocês entenderem como é que funciona a célula cardíaca, tá? Isso aqui não tem muito. Vocês não precisam de quebrar cabeça com isso aqui, não, porque isso aqui, quem tem que entender isso aqui é o médico, o cardiologista, não a gente, tá? Então eu tenho aí o meu registro aí, tá? Então eu tenho a minha despolarização e a minha repolarização, né? Simplificado, tá bom? Então, deixa eu só mudar aqui. Aqui só tem uma pequena inversão aí. Então, o que acontece? Eu tenho aí um registro, né? Quando o meu potencial de ação, né, meu PA aqui, potencial de ação, não chegou ao primeiro eletrodo, a minha DDP é zero. Então, o meu estilete lá no meu registrador, né, no meu eletrocardiógrafo lá, né, ele tá zero. Por quê? Porque o meu potencial de ação, né, ele ainda está aqui positivo, né, e tá zero, né, porque o que está registrando aqui o
o meu eletrodo, né? Essa parte aqui é menos negativa e essa é mais positiva. Então eu não tenho nada. Quando esse potencial de ação, tá? Isso aqui é como se fosse vamos falar para você, como se fosse um músculo parado, né? Vou dar um exemplo aqui. O seu braço está parado, aí de repente você movimenta ele, né? Então você tem um potencial de ação, tá? Aí aqui, ó, eu tenho o potencial de ação, né? Tá saindo aqui, né, o do positivo, né? O positivo é a parte interna aqui, a negativa é a parte externa, né? Então aqui eu tenho uma diferença de potencial já. Ó. Eu saí do positivo, com o meu eletrodo era negativo, saiu do positivo e ficou, né, negativo, né? Então aí eu tenho uma deflexão positiva, né? Então você pode observar no registro aqui, eu tenho uma deflexão positiva, tá? Conforme essa carga aí vai aumentando, né? Esse potencial de ação vai aumentando, eu tenho o registro gráfico dessa minha deflexão, tá? Quando o meu potencial de ação está em ambos eletrodos, né? Igual vocês observam aqui, ó, eu tenho o quê? Que ele ficou externamente todo negativo, então o que acontece? Eu tenho a mesma DDP. Então, se eu tenho a mesma DDP, DTP é igual a zero aqui, né? Então, essa DDP volta para o zero. Então, meu eletrocardiograma vai registrar zero de novo, tá? Quando ela vai passando, né? Vai passando, eu vou ter o quê? Eu tô saindo agora do positivo para o negativo, né? E internamente vai ser do negativo para o positivo. Então eu vou ter aí um potencial de ação, né? Com a deflexão negativa. Então ele vai me registrar essa deflexão negativa, tá? E depois volta para o zero de novo, tá? Quando eu tiver todo o meu potencial de ação passar, eu vou voltar para o zero, tá? Então, vou ter novamente uma DDP zero, tá? Então, basicamente, a célula cardíaca trabalha nesse estilo aí, tá? Eu tenho um potencial de ação, enquanto esse potencial de ação está, vamos falar aqui, trafegando na célula cardíaca, ele está registrando esse potencial de ação, tá? Entendido aí? Ou mais ou menos? É só para vocês entenderem agora o que eu vou falar na frente, tá? Mais ou menos, porque isso aí, igual eu falo, isso aí essa parte ali é mais voltada para o médico, né? Porque é o médico que tem que entender isso aí afinco, tá? Fala, Moisés. Essa polarização, ela fica mais... deixa eu ver se... Deixa eu formar a pergunta aqui. Ela fica mais na membrana plasmática da célula, né? Ali por fora. Meio Exatamente. reticular. Ela é externa é externa ao músculo mesmo, né? Só porque se você for fazer essa medição, né? Você tem uns eletrodos extracelular que são eletrodos microscópio, né? Então com microscópio que você vai conseguir ver isso aí, tá? Então não é Uhum. assim, mas você coloca em cima da célula mesmo, é por fora, é como se você colocasse em cima da sua pele, mas no caso aí é na fibra cardíaca, tá? Então vamos lá. Então, as grandes correntes extracelulares geradas pela fibra cardíaca, né, se propagam pelos líquidos orgânicos que pode ser detectado por eletrodo na superfície do corpo. Como o nosso corpo aí tem mais de 60%, né, formado por líquido, né? Então você tem uma condução elétrica por todo o corpo, né? E nós temos aí um sensor, né, que é o nosso maior sensor do corpo, né? Alguém pode falar qual que é? Nós temos vários sensores, né? E o maior sensor do nosso corpo, né, é o quê? Ninguém sabe? Chuta, pessoal. Exatamente, ô Sérgio. É a pele, né? Então a pele é um sensor poderoso, né? Então você tem um sensor com a pele, é o sensor de temperatura, é um sensor de umidade, é um sensor, né, de que mais aí vocês podem falar, né? É um sensor de pH, né? Então, a pele é um grande sensor que a gente tem, né? Então, você sente tudo pela pele, né? Então, você pode observar isso, tá? Então, como você está com o coração lá internamente e
o sangue é um líquido que percorre todo o corpo, então você tem aí uma condução elétrica trafegando por todo o seu corpo. E isso pode ser captado através dos membros, tá? E essa captação aí, né, essa captação foi observada pelo o Einthoven, né? Einthoven que desenvolveu esse triângulo, né, que é chamado triângulo de Einthoven, que esse triângulo você tem as derivações básicas de captação do eletrocardiograma, tá? Então, o eletrocardiograma é por aí, né? Então, aí temos aqui o nosso triângulo de Einthoven, tá? Que vocês vão ver sempre falar nesse triângulo de Einthoven, que nós temos, através dele, que a gente consegue fazer as captações e as derivações propriamente dita do eletrocardiograma, que nós temos as derivações D1, D2, D3, as médias, né? Que é a VR, a VL e a VR, né? E as precordiais, que é V1, V2, V3, V4, V5, V6, tá? Mas todas elas são captadas através desse triângulo de Einthoven. E esse triângulo de Einthoven também, a gente faz ele lá na placa do circuito impresso lá, né? Para fazer, esse triângulo é feito lá na placa do circuito impresso, tá bom? Para poder fazer a captação e a seleção dos eletrodos, tá? Então, o triângulo de Einthoven aí, os eletrodos do braço, no braço esquerdo, braço direito, perna direita, né, e perna esquerda, né? O triângulo faz com que o coração situado no centro, que na verdade o nosso coração é no centro, o coração não é no lado esquerdo, né? Ele fica mais para o lado esquerdo, mas não é o coração não é do lado esquerdo, o coração é no centro do tórax, né? Mais voltado para o lado esquerdo, tá? Então eu tenho as nossas derivações aí, tá? As derivações bipolar ou derivações de membro, tá? Deixa eu anotar aqui. Então eu tenho as minhas derivações aí. Bipolar, que é a derivação LA, RA, LL e RL, que vem lá do inglês do left out, left low e right low, né? Então, essas derivações, a D1, né, é o LA menos RA, a D2 é o LL menos o RA, a D3 é o LL menos LA. Então, o que significa isso? Então, é braço direito, a D1 é braço direito, braço esquerdo menos braço direito, né? Perna direita, perna esquerda menos perna direita e perna direita menos braço direito, braço esquerdo, tá? Então, tem equipamento que vai vir lá no cabo de paciente, vai vir só essas letras, né? Ou outros vão vir já no português, né? Braço direito, braço esquerdo, só as abreviações. Mas geralmente os equipamentos importados você vai ver isso aí: LA, RA, LL e RL, tá? Então nós temos as derivações aumentadas, que é o quê? É a metade, né? É a metade, você vai pegar uma referência de um ponto, né? E a metade de outro ponto lá do triângulo, tá? Então você, igual eu falei para vocês, nós temos aí a VR, a VL e a VF, tá? Então todas essas aí são umas derivações menores do que as derivações lá de cima, a bipolar, tá? E nós temos as derivações unipolares, que são as precordiais, né? E também chamada lá lá do vetor de Wilson, né? Então, por isso que lá vem o ditado da eletrônica, né? A ponte de Winston, né? É a ponte de Wien, tá? Que é a V1, V2, V3, V4, V5, né? E mais um em cada braço, né? E cada perna, sendo a direita aterrada, né? Que aí nós temos o circuito da perna direita, tá? Temos o circuito da perna direita. Vamos falar também mais lá na frente, tá? Opa, deixa eu voltar aqui. Foi demais. Fala, Leandro. Leandro levantou a mão aí. Vai falar Travou, não? professor, deu um problema aqui, travou. Ah, Então, a gente não vai usar essas terminologias de distal, proximal, medial,
que geralmente os técnicos e enfermeiros e médicos se reportam em relação aos membros, na hora de fazer essa aferição, de colocar os equipamentos? Não, a nossa parte, a gente o que acontece? Primeiro, quando a gente parte para manutenção ou parte para um treinamento para um pessoal técnico, né, o pessoal da assistência, né? Então, o que acontece? Você fala para o paciente, monta o eletrocardiógrafo aí e coloca as cores definidas nos membros do paciente, né? A gente vai falar a nossa linguagem técnica, né? Eles lá usam a linguagem deles, tá? Então a gente tem que saber da linguagem deles e a gente vai falar a nossa linguagem, porque se a gente começar a falar a linguagem deles, quando a gente estiver falando com outro técnico que não conhece a linguagem, né? Que geralmente quase todos conhecem, porque está dentro da área médica, né? Então a gente padroniza a nossa linguagem, tá? Então a gente tenta sempre se esquivar da linguagem técnica dos médicos lá, porque dentro da nossa manutenção aqui, a gente não usa isso, tá? Entendi? Só para fins de treinamento, se você tiver um treinamento específico de um profissional da área da saúde, aí ele vai falar isso. Mas se não for, igual eu estou falando aqui com vocês, jamais vou falar isso, tá? Não, beleza, Porque obrigado. isso aí é mais aquela parte de anatomia lá. A gente não entra na questão de anatomia, né? Assim, afinco, né? Você só tem que entender, né? Questão de distal, medial, proximal, superior, inferior, direita, esquerda, né? Pronado, supinado, isso aí, né? Isso aí a gente conhece, mas é igual eu falo para você. A gente conhece porque a gente está dentro da área médica e vê falar isso aí, né? Mas você vai lá, fica sabendo, sabe como é que é, opa, já sei o que é, pronto, morreu, acabou. A gente não usa a linguagem lá dos enfermeiros, dos técnicos, tá? Fala, Leandro. Não, foi meu questionamento mesmo, professor. O senhor respondeu, obrigado. Falou. Tá? Então, mas é assim mesmo. É bom a gente ficar conhecer, né? Porque o que acontece? O técnico, na verdade, tem muitas vezes que a gente tem que dar uma aula para o técnico lá de enfermagem, para a enfermeira, até propriamente para o médico. Lógico que o médico nunca vai falar que não sabe, né? Porque você dá treinamento para médico, o médico, não sei se vocês já viram falar nesse linguajar, né? O advogado acha que é Deus, né? E o médico tem certeza que é, né? Então, ele nunca vai falar que está errado, tá? Então, eu já briguei muito com o médico por causa disso aí. Chegar lá para dar o treinamento, o cara falou que já sabia. Aí, na hora do pega para capar, ele chama a enfermeira para resolver o problema, né? Porque ele não sabe. E ele também não dá o braço a torcer, que não sabe, né? Então, o maior problema você dar treinamento para médico, tá? Porque o médico só aceita sem, como é que fala, aprender alguma coisa com outro médico. Se vê um cara que é mais baixo do que ele, baixo assim, né? Não vou falar baixo em conhecimento, né? Que a gente tem técnico que sabe muito mais do que médico, né? Mas o cara, vamos falar assim, se eu chego lá para explicar ele o funcionamento do equipamento, ele já acha que é o bambambam, já conhece tudo, né? E não dá o braço a torcer para aprender, né? Tranquilo? Então, vamos lá. Então, aqui é só para a gente já começar a introdução já da parte eletrônica, né? Como é que é feita a captação dos sinais propriamente dito, né? Então, aqui eu tenho, o primeiro aqui, eu tenho um amplificador, né? Um amplificador para fazer a captação do meu eletrocardiograma. Então, meu eletrocardiograma, basicamente, né? Eu vou ter um amplificador aí diferencial, né? Que eu vou ter as entradas desse amplificador diferencial conectado nos membros do paciente, né? Então, aqui no caso D1, eu tenho aqui braço direito e braço esquerdo, né? E vocês observar aqui, ó, a perna direita, ela é aterrada, tá? Só que esse terra aqui é um terra virtual, ele não é o terra do equipamento, tá? Não é o mesmo terra do equipamento, é um terra virtual. Mas lá na frente nós vamos falar desse terra virtual, tá bom? Existe um circuito só para esse terra virtual, tá? Esse terra virtual ele não é conectado diretamente no terra do restante do equipamento, tá? O D2. O D2 eu vou pegar aí, o braço direito, né? E a perna esquerda, tá? O D3 eu vou pegar aí
o braço esquerdo, né? Braço esquerdo e a perna esquerda, tá? Aí eu tenho aqui embaixo as minhas derivações aumentadas, né? Que é o meu AVR, né? Igual eu falei para vocês. O AVR ele vai pegar o quê? Ele vai pegar metade, né? Eu tenho uma resistência aqui através da ponte de Wilson, né? Eu tenho a metade da perna do braço esquerdo e da perna direita, né? Mais o braço direito. Então eu vou ter esse ponto aqui vai ser meu AVR, tá? Esse outro ponto aqui vai ser o segundo aqui vai ser o AVL, né? Desculpa, AVR, cadê aqui? RLF. Tá mudado aqui. Então o primeiro é o F, tá? É o AVF aqui. O segundo aqui é o AVR, né? Também vou pegar aqui braço direito, braço esquerdo, né? E a metade com a perna esquerda. Então, isso aqui vai me dar o AVR. E no outro aqui é a mesma coisa, só que se você observar já muda. Eu vou pegar o braço esquerdo, né? E a metade da minha conexão com a perna esquerda e o braço direito. Esse aqui vai dar meu AVL, tá? E as precordiais, né? Que são as derivações da relação da minha derivação do plano de Wilson aqui, né? São as precordiais, né? Então eu vou ter todas as conexões, né? O braço direito com o braço esquerdo, né? E a perna esquerda, né? Num amplificador diferencial. E aqui eu vou pegar o meu ponto, né? O meu ponto principal deles, que esse ponto principal deles vai ser o meu eletrodo precordial. Ou então a gente chama ele aqui de eletrodo explorador, que vai ser o meu V1, V2, V3, V4, V5, V6. Eu vou pegar desse ponto e colocar e fazer a verificação. Só porque lá no equipamento eu já tenho um cabo que já tem todas essas derivações conectadas nesse ponto central, tá? Então, isso aqui pulou aqui. Mas aqui, só para mostrar para vocês, já que veio esse slide aqui, né? Então, aqui eu tenho um padrão aqui de traçado, né? Um traçado de ECG. E aqui eu tenho uma patologia, né? Então, aqui ó, eu tenho uma taquicardia sinusal, né? Que é a diminuição do intervalo entre o ciclo cardíaco, né? Então, eu tenho um intervalo aqui, né? Quando esse intervalo é menor, a gente tem um cálculo que é feito para contar cada pico desse aqui, cada pico dessa onda é chamada esse pico dessa onda é chamada de onda R. Essa onda R é a onda que vai acusar o batimento cardíaco, tá? Quando você vê o monitor lá que fica dando aquele bipzinho lá, né? Bip cardíaco, né? Então é esse pico dessa onda. Toda vez que a onda bate esse pico maior, é sinalizado um batimento, tá? Então o batimento cardíaco é marcado por ele. Tá? Então aqui eu tenho um outro aqui, sinal, né? Um outro traçado aqui que é a bradicardia sinusal, né? Então eu tenho um aumento do intervalo entre o ciclo cardíaco, né? Então tá vendo aqui eu tenho um traçado, né? E eu tenho um período muito maior para começar o mesmo traçado. Então isso aqui é bradicardia. O que é bradicardia? Bradicardia são batimentos curtos, né? Então quer dizer, você tem você está em repouso, né? Então a pessoa está em repouso, ela está com não está com, vamos falar assim, não é uma bradicardia, mas você está com um pulso, né, mais tranquilo, um batimento aí de 60, 59, abaixo de 40, então a gente é considerado uma bradicardia, né? E acima de 80, 90, aí você já está com a taquicardia, né? Tem a taquicardia normal e a taquicardia patológica, né? Então, patológica é quando o cara começa a ter problemas de cardíaco mesmo, né? Problema de saúde. Mas vamos supor, você vai fazer uma corrida, então você automaticamente você está fazendo um ataque cardíaco. Só que é uma taquicardia forçada que você que está simulando, né? Não é uma taquicardia patológica. Fala, Sérgio. Professor, quando a gente está fazendo a esteira, o ergométrico, você está lá caminhando em uma velocidade e o aparelho ele vai dando um bip, digamos assim, a cada minuto ou segundo. Que bip é aquele que ele dá? É É, referente é, aqui, é o tempo que está marcando o tempo de
dos passos? Não, esse bip que ele dá lá é exatamente isso que eu acabei de falar. O bip é o ritmo cardíaco do paciente, né? É o batimento cardíaco dele. Então, o bip que dá lá na esteira ali é Entendi. exatamente o pico dessa onda. Toda Certo. vez que essa onda atinge um pico maior, ele marca ele dá um bip, né? Então, esse Uhum. bip, se você observar e pegar o relógio e contar, você vai ver que ele se repete a tantos minutos. Então, se ele se repete a tantos minutos, você fala, opa, a tantos minutos ele se repete. Então, eu estou com 80 batimentos por minuto, 120 batimentos por minuto, 40 batimentos por minuto. Beleza. Tá? Obrigado. Então, toda vez que você vê aquele bip, se você pegar o relógio e contar, você vai ver que ele se repete constantemente em um período, né? Então, esse período é marcado a onda R, que é o batimento cardíaco. Então, aí eu tenho uma outra patologia aqui, ó, né? É um bloqueio sinusal. Se vocês observar aqui, ó, eu tenho uma forma de onda, né? Então, a minha onda P aqui, né? Ela tá meia reduzida, né? Então, eu tenho uma redução aqui desse intervalo PQ aqui, né? Então, eu tenho uma pequena redução aqui, então é um bloqueio sinusal. Se você observar, eu tenho aqui, ó, esse período da onda, né? Essa onda aqui tem uma morfologia um pouco diferente, né? A gente dá para olhar aqui. Esse traçado, eles mandaram esse eletrocardiograma, está todo zoneado, né? Quando você tem muito tempo que começa a ver eletrocardiograma, você já bate o olho e já vê que o paciente tem problema, né? Você não sabe qual, mas você sabe que tem problema, que você conhece a forma de onda normal, né? Quando você conhece a forma de onda padrão, né? Aqui, igual eu falei, aqui sai desse padrão, o paciente tem uma patologia, né? Aí pode ser aquela patologia benigna, né, que o cara já nasceu com ela, ou então pode ser uma patologia maligna, né, que foi provocada por doenças cardiológicas, tá? Então, tá vendo esse intervalo aqui, ó? Então, é um bloqueio sinusal, tá? Então, aqui eu tenho um bloqueio de ramo AV, né, de primeiro grau, né? Então, eu tenho um aumento do intervalo aqui PR, né? Então, a onda P, né, para o intervalo R, tá bem maior, né? Então, eu tinha aqui, ó, uma onda. Depois, mais na frente, eu vou falar as formas de onda aqui do meu traçado, que todo esse traçado tem. Toda onda tem um nome, tá? E cada intervalo tem a sua nomenclatura também. Eu vou falar mais na frente, tá? E aqui um outro bloqueio, né? Bloqueio de átrio ventricular, né? De segundo grau, né? Então aqui você pode observar o traçado do cara aqui, era para ter um pulso aqui, né? Ele não teve, né? Então teve um bloqueio aqui, tá? Então, opa, repetiu de novo esse camarada aqui. Peraí, nesse aqui que eu queria, não. Deixa eu mudar aqui, que isso aqui nem interessa para vocês, é aqui. Então, vamos lá. Então, para fazer a captação do ECG, né, eu tenho um par de eletrodo, né, que vai ligado ao corpo, né, em direção oposta ao coração. Exemplo, braço direito, né, e perna esquerda. Né? Isso aqui é só um exemplo aqui. Então, eu tenho os eletrodos que coloca no membro do paciente, né? Antigamente tinha uma borrachinha, hoje em dia é um eletrodo, né? Um eletrodo descartável que coloca e fixa com uma garrinha jacaré, tá? Então, esses eletrodos são, se for um estilete, né? Desculpa, se for uma presilha, ela é reutilizável. Então, você pode usar, só faz a limpeza ali, coloca um gel, né? Um gel condutor, faz a captação, né? Limpa, passa para o paciente. Agora, se for os eletrodos descartáveis, aqueles adesivos, usam uma vez, joga fora. Mas aqui no Brasil, o pessoal usa aquele eletrodo várias vezes, tá? Opa, deixa eu voltar aqui. Passou demais. E aqui, aquelas derivações que eu falei para vocês, né? As derivações precordial, que eu vou pegar o braço direito, braço esquerdo, né? E a perna esquerda, o meu terra virtual, tá? O meu terra virtual. E aqui eu tenho, no meu amplificador diferencial aqui, eu tenho aqui o mais aqui, né? Na entrada positiva aqui, né? Eu tenho o meu eletrodo explorador. Esse eletrodo explorador eu vou colocar onde? Em cima do meu tórax para medir o V1, V2, V3, V4, V5, V6. Sempre nessa ordem aqui, né? Então, aqui eu vou conseguir fazer as outras derivações, tá bom? As derivações de precordial chamada propriamente dita. Fale, Murilo, ou seja. Professor, desculpa aí, mas no caso desse desenho,
a perna direita ela está aterrada ao equipamento, ela foge do formato normal de virtual? Não, mas aqui porque todo esse circuito aqui é virtual, tá? Ele tá na entrada aqui, mas é porque aqui tá, vamos falar aqui, é um circuito simplificado. Mais na frente eu vou mostrar para vocês só o circuito da perna direita, tá? Uhum. Que é um circuito virtual simplificado. O que que ele faz? Ele pega uma amostra do sinal, né? Ele pega uma amostra do sinal de saída e injeta de novo no paciente, né? Na verdade, você faz uma injeção de um sinal, uma amostra do sinal na perna direita. Aí você faz como se você tivesse levando o paciente ficasse flutuante, ele não tem contato com, vamos falar assim, com nada aterrado externamente ao equipamento, né? Isso é mais para um circuito de proteção, nós vamos falar lá na frente. Tá bom? Depois a gente vai ver o circuito mesmo na perna direita. Então, as derivações são essas aí, ó. Então, a derivação D1, que são as básicas aqui, né? D1, D2, D3. Então, aqui eu tenho braço direito, braço esquerdo, né? Eu tenho essas polarizações aí, né? Então, do braço direito, braço esquerdo, eu tenho a derivação D1. Do braço direito, a perna esquerda, eu tenho a derivação D2. E do braço direito, o braço esquerdo, a perna esquerda, eu tenho a derivação D3. Tá? Isso a gente já falou na frente, mas ele usa sempre essa configuração do triângulo de Einthoven. Tá? E o princípio de funcionamento também eu vou falar para vocês aqui, mas a professora de fisiologia vai falar também para vocês. Eu vou falar de forma mais básica, tá? Que o que me interessa aqui que vocês saibam, né? Pelo menos tenham a noção, é como é que funciona o coração, né? Não sei se você já tem, pelo menos, ideia como é que funciona o coração. O princípio de funcionamento da condução elétrica do coração. Não a função fisiológica dele. Eu quero saber a função elétrica. Vocês sabem? Ninguém sabe nada, né? Professor, eu confesso que com o meu conhecimento de ensino médio, eu aprendi mais sobre a parte fisiológica. Não sei o professor entrou muito em detalhes sobre a parte elétrica, né? Não sei os outros colegas, mas eu tenho um pouco guardado a parte fisiológica. Tipo, o fato do sangue entrar pelo átrio, né? Uhum. E sair pelo ventrículo. Exato. Eu não vou entrar na parte fisiológica, porque a outra professora vai falar disso. O que me Mas interessa o que aqui. nos interessa é a parte elétrica. Exatamente. A nossa parte aqui é elétrica, porque se a gente fosse técnico de enfermagem, aí eles deixam a parte elétrica de lado e vai para a parte fisiológica, né? Aí nós somos o contrário. O que interessa para nós aqui é a parte elétrica. Então, a primeira coisa a ser formada no ser humano, né, em qualquer ser vivo, né, é o coração, tá? Então, se a mulher ficou grávida lá, né? Então, depois da fecundação, passar aí mais algumas semanas, você já tem o primeiro objeto da formação do feto, que é o quê? O coração. E dentro do coração, a primeira coisa a ser formada é exatamente aqui, ó, a gente chama de marca-passo biológico, né? Então, esse camarada aqui, né, que é o nosso, é o nodo sinoatrial, ele que é o nosso marca-passo do coração, tá? Então, quando vocês vêm falar, o fulano tal teve que colocar um marca-passo. Por que colocou marca-passo? Porque esse marca-passo aqui, né, que ele tinha biológico, tá falido, né? Ele não consegue mais gerar a condução elétrica, né? E o marca-passo também para dar uma, não sei se você já conhece, nada mais é do que o quê? Um desfibrilador, tá? Ele é um desfibrilador que dá uma pequena descarga elétrica lá dentro do coração, né? E ele fica, quando coloca o marca-passo, ele tem um eletrodo que vai ser encaixado exatamente nesse ponto aqui, tá? No nódo sinoatrial. Então, o que acontece? Esse nódulo aqui, né? Ele é uma fibra especializada, uma fibra cardíaca especializada dentro da fibra cardíaca, né? Que ele gera impulsos elétricos, né? Então, toda hora ele está disparando, né? Então, quer dizer, na hora que você dorme, na hora que você bebe uma pinga, na hora que você está dormindo desmaiado, né? O coração está funcionando, tá?
Por quê? Tá funcionando porque esse camarada aqui, ele não para, né? Esse aqui fica constantemente disparando, tá? Então ele dispara, quando ele dispara, ele gera pulsos elétricos, né? Então, quando você gera um pulso elétrico numa fibra cardíaca, o que acontece? O que acontece quando a fibra cardíaca passa uma pequena corrente ou uma corrente por ela? Pode me falar aí? Ela vai polarizar, não? Também, Polarizada. também. Ou polarizar ou despolarizar, né? Sim. Então, eu vou dar um exemplo aqui, ó. Porque quando você vai fugindo da eletrônica aqui, indo lá para a elétrica, né? Para a eletricidade. Quando você leva um choque, o que acontece? Né? Vão falar, mas morre, né? Não, depende, né? Se for pequeno, você não morre, não, né? Aí Então, tem um impulso, né, de eletricidade no corpo. exato. O que acontece? Ó, o músculo, ele conforme eu falei para vocês, mostrei lá, a fibra cardíaca lá, se passa um pulso eu tenho uma diferença de corrente ali dele ali, se passa uma pequena corrente, ele vai gerar uma DDP, né? Então, o músculo e o coração nada mais é do que um músculo, né? O coração é um músculo. Então, esse músculo, quando você aplica uma corrente elétrica nele, ele contrai, né? Ele contrai. Então, quer dizer, se você. Por que a pessoa fala, o cara foi pegar lá no negócio e ficou grudado, né? Porque geralmente você vai pegar alguma coisa, você vai com a mão aberta, né? Vou pegar um fio, vou com a mão aberta e fecho a mão, né? Só que na hora que você fecha a mão, se o fio tiver descapado lá, né? Você vai levar um choque. Nesse choque vai fazer o quê? Vai conduzir uma corrente pela sua mão, né? E aterrar pelo pé, ou aterrar pela uma outra coisa, ou pela sua própria massa, né? Que é maior, né? Então vai dar uma diferença de potencial, vai conduzir uma corrente. E essa corrente, quando passa pelas fibras cardíacas, né? Desculpa, pela fibra muscular, ela contrai. Então, na hora que ela contrai, você fecha a mão, né? Então você fecha a mão sem você querer, mas por quê? Porque passou uma corrente elétrica por ela, né? Então você ativou as fibras musculares, então você tem um potencial de ação, né? E fez com que sua mão fechasse. Aí a pessoa fala, o cara ficou grudado, não é que ele ficou grudado, é porque passou uma corrente elétrica, né? E fechou a mão dele involuntariamente, tá? Aí você não consegue sair. É por isso toda vez que for tocar em algum cabo elétrico, né? Quem for tocar, né? Que não pode, né? Jamais deve, né? Mas se você for tocar num cabo elétrico ou tocar numa geladeira, num armário, sempre tocar com a mão das costas, né? Ou com as costas da mão, né? Porque aí, se você levar um choque, a mão vai fechar, mas a mão está fechada para o seu lado, então você consegue tirar, tá? Nunca colocar a mão com a mão aberta, né? Com a palma da mão, porque aí fecha, né? Trava ali e você não consegue sair. Fala, Moisés, ia falar alguma coisa? Sim, é interessante notar que o senhor falou que o nódulo sinoatrial e o coração não para, né? E eu aqui lembrando de quando eu estudei isso, que fala que o músculo estriado cardíaco, ele tem contração involuntária, né? Exato. É que nem o peristaltismo no sistema digestório, mas o fluxo, o controle do fluxo cardíaco, aí já é uma função nervosa também. Mas o músculo estriado cardíaco, ele é involuntário, ele não para. Exato. É exatamente isso. Aí, igual eu tô Tá falando. certo, Aí, né? hã? Tá certo, né? Tá certo, exatamente. Então, o que acontece? Ele sempre vai estar conduzindo, né? Então, é por isso que é aquele negócio, né? Se você não trabalha o músculo, né? Ele fica preguiçoso, né? E o dia que você coloca ele para trabalhar, ele não vai aguentar, né? Porque ele não está treinado, né? Então, sempre o coração ele tem que estar em atividade, sempre tem que estar trabalhando lá no seu excesso e no mínimo, né? Porque por ele ser um músculo, né? Ele tem que estar preparado para ações de sobretrabalho, né? Vamos falar, o cara é um corredor, né? Então você vai treinar o seu músculo cardíaco para ter um batimento. Se você pegar um corredor, um atleta mesmo aí, corredor mesmo assim, vamos falar um maratonista, você coloca na esteira lá, você vai ver que o coração dele o nosso, se a gente for correr numa esteira aí, vai dar 180, 200, né? O maratonista, ele corre aí a
depois de uma meia hora correndo uma esteira vamos falar aí, uns 17 km por hora numa esteira aí, o coração dele tá a 60, que eu já vi isso, né? Eu até fiquei admirado. O cara tá correndo lá, tá acelerado em cima da esteira e o coração dele batendo a 60, 60, 70. Então, quer dizer, ele já condicionou o coração dele a trabalhar na alta, né? Então, quer dizer, como ele trabalha na alta, ele já conseguiu, como é que fala? Dinamizar o coração dele para que trabalhe com alto esforço e ele produz menos, como é que fala? Todos os outros organismos tá em alto esforço e ele com baixo esforço, né? E fazendo o mesmo trabalho, né? Isso eu já vi isso pessoalmente com um médico fisiatra, né? Eu fui arrumar um aparelho uma vez e um atleta lá na esteira lá, o bicho estava lá fungando lá e o coração do cara, eu falei, ô doutor, quando ele saiu depois da sala, né, eu falei, ô doutor, esse cara não tá passando mal não, o cara correndo, o coração dele não sai de 60, pô. Ele, não, pensei atleta. Isso aí o coração dele só vai, chega a 100 nos primeiros 10, 15 minutos, depois baixa para 60 e pronto, vai embora. Né? Exatamente aí. Aí você vai verificar, pensa que está com pane, não, mas não, é o paciente, né? O paciente que é treinado, né? Então você treina essa musculatura para trabalhar, tá? Então, aí, voltando aqui para o nosso desenho aqui, né? Então, eu tenho o que é interessante para nós é esse aqui, tá? Nós temos aqui um marca-passo fisiológico, né? Natural nosso, né? Que ele vai gerar um pulso elétrico, né? Que ele vai trafegar pelas nossas fibras cardíacas, né? E chegar até no nosso nódulo atrioventricular, que é um outro marca-passo que ele transmite e faz com que os nossos ventrículos esquerdo e direito contraia, né? Através das fibras de Purkinje, né? O nome é meio esquisito, mas é isso mesmo, a fibra de Purkinje, tá? Então, com isso que vai fazer a movimentação e fazer com que as válvulas mitral e a válvula atrial abra e fecha, tá? Conforme o seu fluxo. Aí já entra já na parte do ciclo cardíaco, né? Que você abre ela, enche uma câmara primeiro para sair, depois vai lá para o pulmão, volta, faz a grande circulação, pequena circulação, filtra, volta de novo, né? E aí vai, tá? Eu não vou entrar em detalhe disso aí, que a professora de fisiologia vai falar para vocês. O que interessa para nós aqui é só isso, que o pulso elétrico é gerado aqui no nosso nódulo sinoatrial, tá? E aqui é o nosso marca-passo natural, tá? Vou mostrar uma imagem animada para vocês aí, tá? Então, deixa eu mostrar aqui. Então, ó, é só uma sequência básica aqui, depois a professora vai mostrar para vocês, né? Então, o nosso nódulo sinoatrial gera um impulso em que começa a excitação atrial, né? Então, eu tenho aqui ó, a minha primeira onda, né? Então, já vou começar na onda P aqui, né? É o nosso primeiro pulso, né? Esse pulso vai gerar, vai percorrer, vai fazer com que os átrios despolariza, né? Então, o impulso sofre um atraso do modo sino-ventricular, né? Então, aqui é a fase de enchimento dos meus átrios, né? Então, eu fecho aqui aqui eu tenho minha onda P, né? Minha onda P padrão, tá? Depois eu tenho um impulso que, através da minha fibra de Purkinje, né, vai para os meus ventrículos, né, para fazer com que comece a excitação ventricular para fazer a contração do meu músculo, né? Quando eu faço a contração do meu músculo, as minhas válvulas vão fechar, né? O meu coração vai estar cheio de sangue, tanto as duas câmaras, né? E com isso ele expulsa, né? Quando ele expulsa, né? Aí vai lá para a veia cava, né? E faz a parte da grande circulação, né? Que é o ponto da minha onda R, né? Essa onda R que é a mais importante. E depois eu tenho a repolarização atrial, tá bom? Isso é o princípio básico do funcionamento do coração. Então, aqui eu vou mostrar para vocês na animação, né, como funciona, tá? Não sei se vocês já viram isso, mas basicamente vocês estão vendo aí, né? Estão vendo a animação aí ou não? Então, aqui, ó, eu tenho aqui o meu nódo sinoatrial, tá vendo? Então, ele gera um impulso, trafega por
todas as fibras, chega no meu nódulo sinoventricular e faz com que as minhas câmaras abra e fecha, né? Aqui eu tenho as válvulas, tá? As válvulas abrem e fecham conforme o ciclo, e aqui eu tenho minha forma de onda, né? Tinha que ser uma coisa bem mais lenta para poder vocês ver todo o período, né? Mas aqui tá bem simplificado os batimentos cardíacos, tá? Só para entendimento como é que funciona o princípio do eletrocardiograma, tá? Tranquilo aí? Opa. Falhou aqui. Então, vamos lá para o que interessa, né? É o nosso eletrocardiograma. Então, o eletrocardiograma, né, propriamente dito aqui, eu estou com um diagrama em blocos do equipamento, né, que ele tem basicamente o quê? Vamos lá, né? Aqui eu tenho o meu cabo de paciente que vai ligado, né, os eletrodos que vai ligado no cabo de paciente, tá? No verde aqui, né? O meu seletor de derivação, aquelas derivações que a gente estava falando lá, né? D1, D2, D3, AVR, LF e as precordiais de V1 a V6. Então, meu seletor de derivação, tá? O circuito de proteção, que é o circuito de proteção lá da perna direita, tá? Então, o circuito de proteção. Eu tenho aqui um detector de falha. Para que serve esse detector de falha? Caso um eletrodo desse caia do paciente, né? Durante a monitorização ou durante o exame de captação, ele vai me falar qual eletrodo que caiu. Então, eu tenho um detector de falha. Vamos falar na frente sobre esse circuito, né? Eu tenho um circuito de calibração que ele vai gerar um pulso de calibração para mostrar que todo sinal que está entrando, ele tem um padrão, né? Então, a minha calibração, eu vou gerar um pulso aqui de 1 milivolt, né? Para que saia lá no registro 1 milivolt. Então, quer dizer, quando eu gero uma calibração de 1 milivolt no meu pré-amplificador, todo sinal que estiver entrando aqui, ele está dentro de 1 milivolt, né? Ou maior, dependendo da minha calibração que eu fizer. Aí eu tenho meu pré-amplificador, né? O meu pré-amplificador se resume aí também no circuito de filtros, né? Então tá tudo dentro desse bloco aqui, o pré-amplificador e filtros. Aqui eu tenho um bloco de rejeição de marca-passo, né? O que acontece? Se o paciente tiver marca-passo, né? Igual a gente acabou de falar, né? Se eu tiver um desfibrilador no paciente, que é um marca-passo mecânico, né? Eletrônico, então o meu equipamento ele tem que ter o poder de identificar que o paciente tem um marca-passo, então ele tem que rejeitar esse marca-passo, tirar o pulso desse marca-passo e verificação elétrica do paciente, tá? Eu tenho um circuito de restauração da linha de base. Vai que esse sinal do paciente aqui satura, né? Um sinal fica muito forte, né? Então, aí eu vou falar na linguagem dos médicos lá, tá com a voltagem muito alta e ultrapassou as linhas de medição de registro do meu papel, né? Então, saturou meu amplificador. Então, eu tenho que ter um circuito que volta para restaura a linha de base. Aí aqui eu tenho um circuito de isolação, porque igual eu falei para vocês, o circuito da perna direita, né, é um circuito virtual. Esse circuito virtual ele é ligado em toda parte do meu circuito de isolação. Então, todo esse circuito de isolação aqui, o terra dele é diferente do outro circuito do outro lado. Tá? Então, o meu circuito de isolação vai fazer isso, com que eu não tenha contato elétrico, né, através de optoacoplador, igual aquele teste que vocês fizeram lá, né, tinha o dispositivo lá. Então, ele faz a isolação, né, elétrica desse circuito para que não tenha contato de um lado para o outro, porque se tiver uma pequena fuga lá na frente, né, pode queimar o paciente ou pode vir a dar um choque no paciente, porque nós estamos ligando um eletrocardiógrafo diretamente no membro do paciente e ele pode vir a sofrer um dano maior, né? Então, nós temos aqui um drive de amplificador, é só para melhorar o sinal, né? E eu tenho um registrador, que esse registrador pode ser, no caso do eletrocardiógrafo, um papel milimetrado, né? Pode ser um papel folha grande, tipo A4, ou pode ser um pequenininho, né? Então, depende do tipo de registrador que vai ser. Eu tenho um marcador de eventos, isso é na impressora também, que pode registrar alguns eventos do meu ECG,
Tem alguns equipamentos que já dá laudo, né? Tem outros equipamentos que só mostra a parte da onda, mostra o período, a frequência, né? E a derivação, tá? Eu tenho aqui um cardiotacômetro para, no caso de alarme, que é o batimento cardíaco, né? Então, esse cardiotacômetro aqui ele vai me indicar os batimentos cardíacos e vai disparar o alarme se o batimento cardíaco do paciente estiver acima desse limite ou abaixo desse limite, né? Eu também posso ter um circuito medidor de respiração, tá? Através dos eletrodos aqui, eu posso puxar, pegar uma amostra desse sinal aqui e medir, fazer um circuito de respiração e plotar a curva de respiração desse paciente, tá? Tudo isso aí vai para um conversor AD, que esse conversor AD, né, tem um microprocessador ou um microcontrolador, né? Pode utilizar memória para gravar os exames, né? Ou não, tá? Mas geralmente é só memória base mesmo para poder rodar o programa que está dentro do microprocessador ou do microcontrolador. O teclado para poder entrar com os dados, né? Ou mudança de derivação. O display para mostrar toda a programação ou plotar o meu traçado antes de ser impresso, né? E o programa de ECG de análise, né? Se eu tiver um programa de análise, né? Que pode ter um programa para fazer já dar o laudo ou não, né? Então depende do nosso ECG. Quanto mais sofisticado, mais tecnologia e mais recurso ele tem. Alguma dúvida nesse aqui? Então, vamos lá. Então, o eletrocardiograma está aí, ó. Esse diagrama, essa parte aqui é uma parte do diagrama em bloco do eletrocardiógrafo, né? Então, aqui eu tenho o meu circuito de proteção e o meu amplificador, né? Aqui todos os eletrodos, né, conectados. E aqui, igual eu falei para vocês, eu tenho um circuito da perna direita, ó. Circuito da perna direita, tá? Eu vou pegar uma amostra desse sinal, né, de entrada, né? Vou pegar uma amostra desse sinal e injetar de novo no paciente. Por isso que a gente chama terra virtual. E aqui eu tenho um circuito, né, de isolação. Vocês observam aqui que esse circuito aqui não tem nada a ver com o outro lado, né? A fonte dele é isolada, né? Então, quer dizer, a fonte desse lado não conecta com a fonte do outro lado, tá? Então, tudo que eu tiver desse outro lado aqui, né, do lado do registro, do lado do terra real, não tem contato com, a gente chama de terra virtual, tá? Tudo que é conectado com o paciente, a gente chama de terra virtual, tá? E do outro lado é o terra real. Esse é o circuito básico aí do ECG. Tanto do ECG quanto do monitor cardíaco, tá? Aí o monitor cardíaco. A diferença do eletrocardiograma para o monitor cardíaco, o que é? Né? A diferença dele é só porque ele vai para o monitor, né? Eu tenho um monitor de tubo de rádio catódico, hoje é uma tela de display líquido, né? LCD, né? Então eu não tenho mais, né? Alguns equipamentos eu tinha aqui um monitor de frequência cardíaca, né? Era separado, hoje é tudo junto, né? E interface para o computador, dependendo do tipo de monitor cardíaco, tá? Mas o circuito básico dele está aqui, ó, é o mesmo, tá? Eu tenho o circuito de proteção, né? Detector de falha, se algum eletrodo cair. Circuito da perna direita, também a mesma coisa. O amplificador de instrumentação, circuito de marca-passo e rejeita faixa, restauração da linha de base, circuito de isolação, né, com a fonte também isolada, tá? E basicamente isso aí. Todos os monitores cardíacos vão seguir esse padrão aí. Fale. Professor, uma pergunta de faixa branca. Quando um display que o senhor falou aí, ele vem a queimar, e aí a gente entende que os LEDs estão acendendo e tudo mais, e o problema é no display. De fato, o problema é no display ou é em algum componente que entrou em curto? Aí vamos falar, eu vou falar assim, igual os técnicos falam, né? Varia, né? Depende, se o display queimou e você consegue ver a imagem, né? Você está conseguindo ver a imagem, mas está muito escuro, né?
Aí não é o display, o que queimou foi o backlight, né? Ele tem o display, geralmente esses display é de todo frio, né, que a gente fala. E esses display, ele precisa de ter uma lâmpada atrás dele com refletor, né, para poder iluminar, né? Já hoje os monitores de hoje, ele já tem aquela barrinha de LED embaixo, né, aquela luzinha, né, igual vocês vêem de televisão, né? Tem aquela barrinha, né? Aquela barrinha faz a iluminação, né, nos feixes de vidro ali e ilumina toda a televisão, mas a parte eletrônica dele está toda funcionando, né? O que é os diodos, né? O display não é nada mais do que um conjunto de diodos, né? Minúsculo, tá? Mas geralmente, se você está vendo a imagem e está muito escuro, é a lâmpada que queimou, só a lâmpada, não é o display, só a lâmpada, tá? Você vê a imagem, você consegue observar que tem a imagem, a imagem está ali, mas está muito escuro, tudo fica escuro, é a lâmpada do backlight. A gente chama a lâmpada de backlight, tá? Tranquilo? Quem Tranquilo, levantou a mão valeu. aí, fala. Então é isso aí. Então, algumas especificações de eletrocardiograma são eletrodo disponível, né? Ele tem o RA, LA, LL. Esse R, igual eu falei para vocês, né? É braço direito, braço esquerda, perna direita, né? E de V1 a V6, são aquelas derivações lá, tá? Então, são esses eletrodos são geralmente 10 vias, né? É um cabo, um rabicho, né? Ou um eletrodo para cada, para cada nomenclatura dessa aqui, tá? Então a impedância de entrada dele aí é maior do que 25 mega, né? A 10 Hz, então aí tem uma impedância de entrada muito alta, tá? A sensibilidade dele é de 20, 10 e 50 milivolts, né? A gente fala sensibilidade, os médicos vão falar voltagem, tá? É igual eu falei aí, quem foi que falou aí da voltagem, né? Aí os médicos falam voltagem. Ó, a voltagem está muito baixa, né? Mas a gente chama aqui milivolt, né? A gente chama a voltagem lá, né, que está baixa, né? O médico vai falar, o médico vai falar voltagem, a gente vai falar que a tensão está muito baixa, né? A faixa de passagem aí, né? É a faixa dos filtros, tá? Então eu tenho um filtro aqui de diagnóstico, né? Que ele é de 0,1 a 250 Hz e de monitoramento de 0,5 a 40 Hz, tá? Então eu tenho esses dois. Antigamente isso aqui era mais específico, hoje não, hoje o próprio software faz isso aqui automaticamente, tá? Então eu tenho um ruído aqui que tem que ser menor do que 40 microvolt por pico de pico a pico, né? Porque quanto maior o ruído, pior a leitura do meu traçado, né? E o meu amplificador aí, ó, rejeição de modo Condu, né? É o nosso CMRR, né? É 120, né? Então tem que ser tem que ser quanto maior o CMMR, melhor o amplificador. Então a gente usa um amplificador de instrumentação que ele tem esse CMRR maior aí. A linearidade dele é 5%, né? E tem que ter proteção de sobretensão de desfibrilador de 5 kV, né? 5.000 volts, né? Então quer dizer, se o paciente precisar de levar uma descarga de um desfibrilador, né, conectado ao paciente, então essa tensão aí pode escapar e passar pelo o cabo do paciente e estourar todo o meu ECG, né? Então a gente tem que ter um circuito de proteção. Vou falar para vocês também. E corrente de fuga, né? Conforme a norma IEC aí, né? 60601, né? Menor do que 10 micro, tá? Para não causar fibrilação ventricular, tá? Então os eletrodos isso aí, ó. Eu tenho aqui um eletrodo de tipo uma ventosa, né? Uma ventosazinha aqui e tipo uma chapinha aqui que faz uma sucção e tem uma ponta dessa ventosa aqui que eu conecto o meu cabo, né? Eu tenho essa outra aqui que é uma bem antiga, que usa uma borrachinha para traçar o braço do paciente, né? E esse aqui é o meu eletrodo de gel, né? Então aqui eu tenho uma espuma de gel condutora, né? Esse eletrodo aqui eu tenho um conector metálico. Esse conector metálico ele é de cloro, cloreto de cloro, né? Então desculpa, prata, cloreto de prata, tá? É o AgCl, tá? É prata, cloreto de prata, né? Que é para dar uma melhor condução. Aqui eu tenho uma espuma com adesivo e aqui o corpo plástico. Então, basicamente, isso aqui é o eletrodo descartável, tá? Usado aí em UTI, centro cirúrgico e por aí vai, tá? E aí tá a cara deles, né? Então aqui eu tenho, igual eu falei para vocês, eu tenho tipo um clipe, né?
esse clipe aqui coloca no braço e nas pernas, e aqui eu tenho um conectorzinho que eu tenho uma tarraxa aqui, né? Que eu conecto esse pino banana, tá? Esse pino banana vai aqui dentro dessa tarraxazinha aqui, ó. Da mesma forma que vai aqui nesse meu eletrodo precordial, que tem uma ventosazinha aqui, vocês estão vendo uma ventosa, né? E aqui eu tenho o terminal dele para conectar o pino do cabo de paciente, tá? Então conecto o pino aqui. Então para cada derivação, né, eu tenho, né, os meus eletrodos. E os eletrodos eu tenho o meu cabo de paciente, eu tenho umas cores padrão, tá? Essas cores aqui são padronizadas. Então tá aqui, ó. V1 é o braço direito, perna direita, braço direito, braço e perna esquerda, né? Opa, deixa eu voltar aqui. Perna esquerda. Aí que eu tenho V1, V2, V3, V4, V5, V6. Sempre nessa ordem aqui, tá? Aí o que muda porque nós temos os equipamentos importados, né? Que ele usa o padrão americano, e temos os equipamentos nacional, que os caras foram inventar as cores dele, né? Aí o brasileiro é danado. Mudou a cor, aí quando tem alguns problemas, você vai lá ver que o pessoal, quem está acostumado a fazer com o padrão nacional, quando pega o americano, coloca tudo errado e o eletrodo e o traçado do ECG sai todo troncho, todo modificado. Então estamos aí, ó. Circuito de proteção. Circuito de proteção, aqui eu tenho os eletrodos, né? Que vai conectado no paciente. Geralmente eu tenho um neon ou eu tenho um outro dispositivo que consegue fazer uma redução da minha tensão aplicada, né? Então essa tensão aplicada na entrada não pode passar para o meu circuito, né? Porque meu circuito pode vir queimar tudo aqui, né? Queima esse capacitor, queima meus diodos aqui, que é o diodo de grampeador, né? Estão aqui como para grampear a tensão de entrada do meu eletrodo. Se tiver uma tensão maior, ele faz o grampeamento aqui, tá? Então, e esse aqui é o meu circuito. Tá vendo que o A13 aqui está invertido, né? E tem um diodo Zen aqui. Esse aqui é o meu circuito da perna direita. Tá vendo que ele está invertido? Então, é a mesma coisa. Eu pego a amostra do sinal e injeto de novo no paciente, tá? E eu tenho aqui meu transformador de isolação, que eu não posso ter, igual eu falei para vocês, não tem um contato. Se você observar o terra aqui, ó, o terra do lado esquerdo é o meu terra flutuante. E do outro lado do meu centelhador é o terra real, né? Então eu não tenho contato elétrico nenhum do meu circuito do paciente com o circuito real do meu equipamento, tá? Então o paciente tem toda a proteção para não levar nenhum choque ou que uma descarga do desfibrilador venha a torrar o resto do equipamento, tá? É o meu circuito de proteção. Aqui o meu circuito pré-amplificador, né? Igual eu falei para vocês, eu tenho aqui esse meu bloco A aqui, é meu circuito pré-amplificador de instrumentação, tá? O amplificador de instrumentação. Aqui eu tenho o meu circuito de proteção, que é aquele anterior que a gente acabou de ver, tá? Os eletrodos, né? E o B aqui, ó, é o meu filtro, né? Então aqui eu tenho um filtro passa-faixa aqui, né? Um pequeno filtrozinho aqui. E aqui agora vai para o circuito de isolação, né? Tá? Então eu tenho um circuito de amplificação com um pré-amplificador, tá? Aqui eu tenho um modelo de proteção elétrica do meu circuito, tá? Então é feito, igual eu mostrei para vocês naquela avaliação que vocês fizeram, eu tenho aí um fotodiodo e um LED, né? Do lado comum, tá? Observa os terra aqui, ó, né? Os terra diferentes. Então esse lado aqui é a entrada do paciente, né? Então eu tenho a condução aqui, esse lado vai conduzir, passar para o meu fotodiodo, do outro lado, né, que eu tenho uma barreira de isolação, e meu terra é real. Então aqui eu tenho o meu sinal passando para o outro lado sem contato elétrico, né? Então eu tenho essa proteção elétrica aqui, tá? Aqui eu tenho um outro tipo de proteção, que é por meio de transformador de barreira, o transformador de barreira de isolação, né? Então eu tenho aqui uma entrada, né, um amplificador de entrada, eu tenho aqui um modulador, que ele vai pegar esse meu sinal, né, passar por meio desse transformador, e do outro lado eu tenho um demodulador que vai recuperar esse sinal e jogar para a saída, tá? E aqui eu tenho a minha distorção aqui, que pode ter um sinal de saída aqui, né? Então eu tenho uma fonte de alimentação, né, CC, um conversorzinho de tensão, né? Que ele vai alimentar esse meu circuito através dessa indução
e gerar uma corrente e uma tensão para esse outro lado. Então, quer dizer, o meu circuito secundário aqui, ele vai gerar uma tensão através desse meu transformador de isolação, sem contato elétrico, para fazer uma tensão do lado de cá, gerar a minha tensão de alimentação, para alimentar meu circuito modulador e meu circuito pré-amplificador do circuito de entrada. Tá? Aqui eu tenho um detector de falha. Né? Como é que funciona esse detector de falha? Eu tenho aqui os eletrodos, né? Eu tenho um paciente. Se cair um eletrodo desse aqui, eu vou ter uma alta impedância de entrada aí, né? Então, o que acontece? Né? Esse meu capacitor aí, ó, o meu capacitor C2, ele vai observar, vai carregar, né? E vai identificar através de um detector de comparador aqui e mandar lá para o meu microprocessador. Aí lá no microprocessador, dependendo do programa dele, ele vai acender um LED, vai disparar um alarme de eletrodo solto, né? Vai indicar para o paciente, ou indicar para o operador que caiu o eletrodo tal, né? Então, esse detector de eletrodo solto aí, né? Ele é muito importante. E a maioria dos aparelhos tem isso aí já embutido na placa de circuito, tá? Aqui eu tenho um circuito restaurador da linha de base. O que acontece? Toda vez que eu tenho um sinal grande, né? Toda vez que eu tiver um sinal que satura, esse sinal ele vai sair fora da linha de base. Ou ele vai saturar, ou ele vai saturar positivamente ou negativamente, porque eu tenho aqui, ó, o meu amplificador operacional, ele está aqui, ó, em mais 10, né, e menos 10. Ou ele satura para mais 10, ou ele satura para menos 10, tá? Então, com isso, ele pode sair do traçado lá, em vez dele estar registrando dentro do campo do papel onde deve ser registrado, ele está registrando lá em cima do papel, né? Então, o médico não consegue ver nada. Então, esse circuito aqui, ele faz a restauração da linha de base. Toda vez que o meu sinal de entrada tiver acima da tensão de alimentação dos amplificador, eu tenho esse capacitor aqui que ele carrega e faz ligar essa chave, né? Então, toda vez que ele satura, né, ele carrega esse capacitor e esse capacitor descarrega nesse meu relé e fecha o relé e faz com que a linha de base retorne, tá bom? A chamada eu estou fazendo aqui, já tem a chamada aqui, eu estou anotando o nome de todo mundo, tá bom? Tranquilo aí? Aqui eu tenho um circuito de rejeição de marca-passo, tá? Eu tenho tipo uma fonte, um circuito de uma fonte linear aí, né? De circuito de forma de onda completa, né? Então esse circuito é só para rejeição de marca-passo, né? Então toda vez que eu tiver um pulso de entrada aqui, grande, né? Ou para cima ou para baixo, né? Então dependendo do pulso, se ele for pequeno ele vem para cá, se ele for maior, né? Se for negativo, ele passa para cá, tá? E com isso ele carrega esse capacitor e eu vou ter um sinal mais amortecido do outro lado. Então ele vai fazer com que o meu pulso de marca-passo seja amortecido dentro desse meu circuito RC aqui, tá bom? E aqui o meu circuito para a gente detectar minimizar a interferência no nosso ECG, né? No ECG nós temos interferência eletromagnética, nós temos interferência da indução da rede elétrica, nós temos interferência do tremor muscular, nós temos interferência do ar-condicionado, nós temos interferência do reator que está ligado na lâmpada lá, que fica zumbindo, né? Então, temos várias harmônicas, né? E temos interferência de rádio, então tem uma interferência, é o que não falta para ECG, né? E olha que o ECG é microvolt ou milivolt. Quando a gente vai para eletromiografia e para eletroencefalografia, né, que é milivolt ou microvolt, aí o negócio é mais feio, né? Que a interferência atrapalha demais o sinal, tá? Então a gente tem que ter um circuito, né? Que tem que ter um alto, lembra que eu falei para vocês, um alto CMRR, né? Um modo de rejeição comum, tá? Para tentar evitar esses artefatos, né? Que vai junto com o eletrodo que vai conectado na pele do paciente, tá?
Puxa de novo aqui. Cadê para cá? Então aqui eu tenho alguns artefatos, tá? Uns interferência, né? O primeiro aqui, ó, artefato de movimento. Então você colocou o paciente lá e o paciente de repente mexeu a perna, mexeu o braço. Aí o sinal sai todo troncho, né? Sai todo defeituoso. Então esse sinal aqui não serve para o médico ler, tá? Então é um sinal. Eu tenho um sinal de ECG, dá para ver que eu tenho um sinal de ECG, e esse sinal de ECG está cheio de anomalias, né? Então é movimento, tá? Aqui eu tenho um sinal, né? O segundo sinal aqui é uma variação da linha de base. Então ele saturou, né? Então ele saturou, o sinal estava perfeito aqui, de repente saturou negativamente, né? Então eu tenho um amplificador que estava lá, igual eu mostrei para vocês, menos 10 volts, então ele foi lá para menos 10 volts, né? Depois ele vem restaurando, né, e voltar para a linha de base de novo. Então eu tenho um circuito lá que faz isso, né? Então é a variação da linha de base. E aqui eu tenho um ruído muscular, né? Que eu tenho um ECG, e nesse ECG eu tenho um tremor. Vai que a pessoa está sentindo frio, ou a pessoa está nervosa, né? Então você tem uma captação do eletromiograma do paciente, tá? Então entra essa interferência do eletromiograma. Então tem que ter um filtro, né? Um filtro aí de 35 Hz para resolver isso aqui, tá? E o nosso famoso aí, interferência 60 Hz, que é da rede elétrica, né? Então aqui eu tenho um sinal bonito, de repente entra 60 Hz no traçado, né? Então esse 60 Hz não é bem-vindo. Então a gente tem que fazer um filtro NOT, né? Então um filtro rejeita a faixa, né? Filtro 60 Hz, tá? E aí está uma amostra de um traçado de ECG completinho, tá? Então aí está um ECG, né? Aí a impressora dele publica já o nome, idade, né? Quantos eletrodos está sendo utilizado, sexo, né? O número do registro, hora, ó, quantos batimentos por minuto, né? Aí ele já dá alguns cálculos aqui, né? A onda PR está com 8,162 segundos, né? O intervalo QT, PQRS, né? Aí fala que os ângulos dele tá tal. Então, isso aqui é coisa do médico, né? E ainda dá um laudo aqui, né? Normal, sinus, ritmo. Então, o ritmo é sino atrial normal. Então, esse paciente aqui tem um eletro perfeito, né? Não tem problema. E aqui vocês podem ver a derivação, ó. A derivação padrão D1 tá ok, né? A D2, né? D2 e a D3, né? Aqui eu tenho um sinal de calibração, tá vendo? O sinal de calibração quadradinho aqui. Esse sinal de calibração indica que todo esse sinal foi feito dentro dessa calibração aqui, né? Então, quando o médico quiser medir a voltagem, né, que é a amplitude desse sinal, ele vai se basear sempre nesse sinal de calibração, tá? Então, toda vez que você for fazer um eletro, tem que ter o sinal de calibração para falar para o médico que todo esse traçado está sendo feito com essa calibração, com essa amplitude aqui, ou, no linguajar médico, com essa voltagem. Aí eu tenho as outras derivações, a VR, né? A VR, o padrão dela é esse aqui mesmo, é o D2, que é o D2 invertido, tá? O AVL é esse padrão aqui, né? E o AVF parece o D1, né? Mas não é, mas parece o D1, tá? Aí vem o V1, tá? Tá mais distante do lado direito do coração. Depois vem o V2. Conforme eu vou aproximando para cima do coração, eu vou aumentando a amplitude da onda R, ó, né? D1, D2, D3, 4, 5, 6, tá? Aí eu vou, ó, aqui eu tô do lado direito do coração, né? No peito direito. Aqui eu tô já no centro do coração, no nanúbio, né? Aqui mais em cima do peito esquerdo, né? Aqui eu já tô lá do outro lado do peito esquerdo, do V5 aqui já tô já próximo na linha proximal do braço aqui vamos falar aqui do sovaco, né? Da quinta costela, né? E a sexta costela, tá? Então esse aqui é o sinal padrão. Se você tiver como base esse sinal aqui, dos outros você consegue até dar laudo, né? Então todo mundo tem um ECG padrão, quase próximo a esse padrão. Quem tiver fora desse padrão está com alguma patologia, tá? Então tá aí, ó, o nosso QRS. O eletrocardiograma é baseado nesse QRS. É a onda P, né? A primeira onda P, né? A segunda é essa pequenininha aqui, é a onda Q,
essa maior é a onda R, né? Essa menorzinha aqui é a onda S, né? Esse período aqui reto é o período ST, né? E aqui eu tenho a onda T, né? A onda T. Essa onda T, se vocês observar aqui atrás, ela pode ser aqui, né? Ou pode ser mais ou menos aqui atrás, tá? Mas ela é basicamente essa onda T. E aqui eu tenho uma pequena onda de repolarização da onda T. Pode vir ocorrer ela ou não, tá? Geralmente ela ocorre bem pequenininha e já começa a onda P de novo, tá? Então esse aqui é o padrão do eletrocardiograma. Então aqui eu tenho nossos períodos, né? Então aqui eu tenho a onda P, segmento PR, complexo QRS, né? Segmento ST, onda T e onda U, tá? É a onda pequenininha, tá? E aqui eu tenho os intervalos, intervalo PR, intervalo QT. É o que vem escrito lá no eletrocardiograma, para os médicos interpretar. Tá? Então, deixa eu ver aqui. Ah, não, isso aqui não é isso aqui, não. Isso aqui era lá da frente. Opa. Então, pessoal, chegamos ao final da nossa aula aí de básica de eletrocardiograma. Dúvidas aí? Eu vou deixar a chamada, eu vou fazer aqui. Eu já estou com a chamada aqui pronta aqui, ó. Eu já anotei o nome de todo mundo que está na sala, porque aqui eu tenho o nome de todo mundo que está na sala, tá? Então eu faço a chamada por aqui. Tranquilo? Ó, tá o Enilson, o Iolando. Não, é o Iolando. É Iolando, né? Iolando, né? Leonardo, professor. Hã? Leonardo. Leonardo, Leandro, Leandro Lima, Messias, Moisés, Paulo Pinho, Rony Silva, Sérgio Murilo e Tatiane. Tranquilo? Esses aí. E o restante para vocês, depois eu vou colocar isso lá no mudo para vocês, tá? Esse slide, e vou colocar um outro material também, mais complementar. Que esse aqui eu faço um resumo do material que eu vou mandar para vocês, tá bom? E vou deixar lá no mudo para vocês lá. Inclusive a atividade da aula passada também. Tranquilo? E qualquer dúvida, nós estamos aí ano que vem. Que agora, a partir de hoje, né? Pelo menos para mim, com vocês, né? Entramos de recesso hoje, voltamos lá, eu acho que é dia 5, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu ver aqui. É dia 5. A nossa próxima aula agora é dia 5, tá bom? Perfeito? Então é isso aí, pessoal. Feliz Natal para vocês aí, boas festas, tá? Estudem muito, porque nossas aulas só vai, eu acho que até o dia 12 de fevereiro. Então, quer dizer, uma coisa vai passar rápido isso aí, tá? Muito rápido. Tranquilo? Então tá bom. Até mais e tchau, tchau para vocês.